ocupação de leitos hospitalares e mais gravemente ainda em Caicó. Fiz um percurso lá por 4 cidades escolhidas pelo alto índice de contaminados e pela ocupação dos leitos. E esta próxima semana irei ao Oeste, que são 2 regiões que preocupam, não é? Já que a região da Grande Natal, aqui nas proximidades, apesar da gravidade da pandemia, nós temos ainda leitos e temos nos dado até, vamos dizer assim, ao luxo, não é? De ajudar a nossa região norte do país, particularmente Manaus, que está passando por esta fase extremamente crítica ainda, superlotação, uma nova cepa do coronavírus está ceifando lá muitas vidas. Então, tem sido um ensinamento, não é? Tem sido um aprendizado para todos nós. Conversei e tive a oportunidade. Na maioria das cidades nós temos marcado reunião com o secretário ou com o prefeito, mas normalmente com o secretário de saúde, e visitamos a unidade hospitalar principal para averiguar condições de trabalho, segurança dos profissionais, como você bem colocou, ocupação dos leitos e a situação como um todo do nível de contaminados da cidade. Tivemos boas notícias na região do Seridó. Acompanhando hoje, eu vi até uma entrevista do Valentino hoje, do Laís, corroborando mais ou menos o que ele disse. Nesta última semana, a gente nota uma queda, tanto na contaminação quanto na ocupação de leitos hospitalares. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, aproveitar e já perguntar, o senhor acha que essa impressão que ele teve, talvez o senhor também tenha percebido, outros colegas também têm comentado, muito embora que em algumas regiões a gente escuta de colegas essa impressão que tem diminuído o número de contaminação, o número de casos, mas já em outras regiões a gente já escuta o contrário. E a que se atribui, na sua opinião, essa sazonalidade, esse aumento de um lado, essa redução de outros? Olha, há algumas características bem interessantes. A gente nota, por exemplo, primeira onda da Covid. Os pequenos municípios quase não foram atingidos. Por quê? Não é? Porque a população se assombrou, vamos dizer assim, não é? Quando tinha uma pessoa contaminada ou infectada, essa pessoa ela era vigiada por todo mundo. A gente sabe como são os pequenos municípios, né? Chegava ao ponto de, quando se tinha notícia que tinha uma pessoa, vamos dizer, infectada pelo vírus numa casa, os moradores daquela casa que saíam à rua, o pessoal evitava o contato. Então fizeram uma barreira de segurança que funcionou, não é? Chegou a campanha política, chegaram as posses, né, dos prefeitos, aquelas festas muito aglomeradas, não é? E evidentemente isso teve uma repercussão. Fora isso, nós temos aquela velha questão que a gente debateu muitas vezes, não é? Você prender a população em suas casas, na hora que ela libera, as pessoas não estão contaminadas, evidentemente elas vão correr o risco de se contaminar. Então, por isso é tão discutida a aplicação de lockdown, etc., por causa disso, porque você está preso em casa. Se você não tem a vacina ainda ou alguma coisa dessa natureza, na hora que você se expuser, fatalmente você vai se contaminar. Muito bem, um dado assim interessante para fortalecer o nosso argumento aqui. Caicó, eu notei uma preocupação imensa da secretária. A secretária de saúde é irmã, não é médica, mas é irmã de um colega nosso aqui, Dr. Gutenberg Nóbrega, do Hospital de Coloproctologia, né? Um profissional competente, defensor do tratamento precoce, né? Inclusive ela também lá, ela disse no começo não adotava muito, mas viu que funciona, etc. Depois a gente vai para isso aí. Mas qual é o caso lá? Primeiro, início de janeiro, ou até, vamos dar os dados de janeiro, começo de janeiro, 900 pessoas em tratamento em suas casas ou transferidas para unidades hospitalares. Lotação do Hospital Regional de Caicó, 85%, né, dos leitos ocupados. Visitamos essa semana agora, passada, né? Quer dizer, entrada, final de janeiro, já para a entrada de fevereiro. Isso depois de um mês, né? Um mês, no início do mês, tinha esses 900 casos sendo acompanhados e uma lotação de 85%. Final do mês, começo de fevereiro, nós temos apenas não, é muita gente ainda, mas temos 250 pacientes
em casa sendo acompanhados, ou seja, ativos, como se chama, né? Ou seja, uma queda de 75%, né? Uma queda significativa. E a ocupação de leitos de UTI na faixa de 60%, 65%, e na enfermaria, que era também acima de 80%, na faixa de 40%. Então, houve uma melhora. E isso a gente constatou também em Jardim do Seridó, em Acari e em Currais Novos. Todas essas nós visitamos os centros Covides, não é? De atendimento, que foi uma ideia muito interessante, quando se tirou o atendimento do hospital e se criaram esses centros específicos para Covid, né? Foi muito importante isso, e também dentro das unidades que internavam. Vamos aqui para Currais Novos, por exemplo, que é outra grande cidade lá, né? Currais Novos, a maioria dos internamentos são remetidos a Caicó, que ficou essa divisão, e Currais Novos assumiu os internamentos eletivos. Foi mais ou menos aqui como entre o Hospital Onofre Lopes e o Valfredo Gugel, né? O Onofre assumiu os pacientes clínicos, etc, tal, coisa dessa natureza. Então lá, o Hospital do Seridó e o Hospital Regional de Currais Novos, nós tivemos a oportunidade de visitar. Nós temos, por exemplo, o Hospital de Currais Novos é referência em obstetrícia para Covid. Não tinha nenhum caso, não é? Também referência para pediatria. Para você ter uma ideia, eles têm lá em torno de 10 leitos pediátricos, 3 intensivos e 7 de enfermaria. Neste período de toda a pandemia, apenas um paciente pediátrico foi internado, né? Você veja, graças a Deus, esta doença não atinge as crianças com a mesma violência com que atinge os idosos, por exemplo, né? Os pacientes jovens ficam na faixa intermediária, mas nós temos essa diferença gritante. Abaixo de 20 anos, graças a Deus, a gente quase não tem óbitos, né? E também muito pouco internamento. Então, em todos eles, nós notamos uma melhoria e vamos torcer para que ela permaneça. Qual é a preocupação agora? Interessante, né? Nessas conversas com os secretários, nós conseguimos encontrar qual é a preocupação hoje. Veraneio, as pessoas estão em veraneios, recebendo muitas visitas em casas, etc. O receio da secretária, por exemplo, de Caicó é o retorno desse pessoal das praias, né? Que pode trazer um grau de contaminação maior para a cidade. Mas é uma coisa que eles vão acompanhar para ver se vai ou não existir isso, né? Mas é uma preocupação que está presente. Muito bem, são 19h18. Você que está sintonizando neste momento na 95 Mais FM. Aqui quem vos fala sou eu, Sebastião Campos. Você está ouvindo o programa Meu Doutor. Nós estamos entrevistando o presidente do Sindicato dos Médicos, o médico anestesiologista, Dr. Geraldo Ferreira. Estamos conversando sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre a situação dos hospitais, como os municípios, né, estão se comportando. Se você tem alguma dúvida, se você quer participar, quer enviar alguma pergunta, pode enviar para o zap do Meu Doutor, que é o 81609595, ou para o zap aqui da 95 Mais FM, que é o 9112-3395, 9112-3395 e 8160-9595. Vou pedir licença aqui a doutor Geraldo Ferreira para falar de mais um parceiro aqui do programa Meu Doutor e dizer se você é comerciante, se você é empresário, se você é profissional liberal, se você quer divulgar a sua marca. Então, entre em contato com a nossa produção através dos números que a gente acabou de passar e aí você vai ser anunciado, ser vitrine aqui no nosso programa. Eu tenho um recado para os meus colegas médicos. O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte atua na defesa e melhorias para a categoria médica, além de prestar assessorias nas áreas jurídica, contábil, informática e comunicação. Também oferece diversas vantagens exclusivas para você que é sindicalizado. Então, meu colega, se você ainda não é sindicalizado, anota aí esse número e resolva isso amanhã logo cedo. 3222 0028. 3222 0028. Vamos para um intervalo comercial, a gente volta já rapidinho. Programa Meu Doutor, com o médico Sebastião Campos. Oferecimento: Autoescola Prudente, Clínica da Família, Cimed RN.
Pensando na sua comodidade, a Clínica da Família dispõe de médicos todos os dias, além de exames laboratoriais e diversos outros. Oferecemos as especialidades de ginecologia, dermatologia, pediatria, cardiologia, psicologia, psiquiatria, neurologia, otorrinolaringologia, nutrição e agora também serviços de massoterapia com shiatsu e ventosa terapia. Venha nos fazer uma visita e agende a sua consulta. 849-9476-4413. Quer ficar bem informado com notícias sobre saúde? Acesse agora www.programameuDoutor.com.br. Informações sobre saúde de Natal, do Brasil e do mundo. Quando o assunto é saúde, no nosso site você fica bem informado. www.programameuDoutor.com.br. A Auto e Moto Escola Prudente, há mais de 15 anos no mercado, já habilitou mais de 20 mil alunos. É que aqui, a sua habilitação fica pronta em 45 dias úteis. Isso mesmo, a sua habilitação em 45 dias úteis é o seu dinheiro de volta. E sabe por que tanta agilidade? Aqui no ato da matrícula, você já tem o agendamento completo das aulas. Autoescola Prudente, Avenida Prudente de Moraes, 6695 Candelária, 3206-3661. O Sindicato dos Médicos do RN é uma entidade independente sem fins lucrativos, que representa a categoria médica e atua em defesa de causas importantes, reivindicando, sobretudo, condições dignas de trabalho e uma saúde pública de qualidade, sempre com responsabilidade social. Se ainda não é filiado, faça sua filiação e aproveite as vantagens exclusivas para os médicos sindicalizados. Sinmed RN, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Ligue 3222-0028. Você já segue o programa Meu Doutor no Instagram? Ainda não? Então segue lá, @programa Meu Doutor. Dicas, informações, além da sua participação através das nossas transmissões. Siga o nosso perfil no Instagram, @programa Meu Doutor. Programa Meu Doutor, com o médico Sebastião Campos. Oferecimento, Autoescola Prudente, Clínica da Família, Sinmed RN. Estamos de volta, programa Meu Doutor, hoje aqui super bacana, diferente. Presença ilustre do presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Geraldo Ferreira, conversando sobre essa pandemia, toda essa problemática, né? Questão econômica, desemprego, problemas mentais, estrutura dos hospitais, dos atendimentos, segurança dos profissionais da área da saúde. Inclusive hoje, eu estava vindo para cá, tive uma notícia, fiquei muito triste. Marcelo, ele, enfermeiro do município de Pedro Velho, eu estive com ele domingo. Estou com a tia que está com tumor no pâncreas e fui lá dar um apoio a ela. Precisei do material, ele que me atendeu no hospital de Pedro Velho. Domingo agora não, o domingo retrasado, né? Ele me atendeu e hoje eu fiquei sabendo que ele está entubado, situação delicada. Provavelmente ele já estava infectado, né? Pelo tempo, né? O espaço de tempo. E hoje eu fiquei sabendo que ele está hospitalizado, entubado. Que Deus abençoe você, meu amigo. Você possa sair dessa, viu? Novo. Mais novo do que eu. Vou dizer minha idade, né? É um menino. É um menino. Pois é, olha, vou aproveitar e dizer o seguinte. Abrir um parênteses aqui para falar de vacina. Hoje, um dentista e uma enfermeira que foram vacinados no dia 27 apresentaram sintomas sugestivos da Covid. E a gente sabe, o senhor vai me corrigir, que a Coronavac, ela só dá imunidade 10 dias após a vacinação, é isso? São 2 doses, né? Não há um trabalho específico. Sobre a Oxford, né? Estão dizendo que dá quase 65% já na primeira dose, né? A Coronavac, sobre a primeira dose, não há ainda um estudo, não é? Teoricamente, a imunidade viria com a segunda dose. Não há um estudo que diga que a primeira dose já dá, não é? Essas reações, só me antecipando um pouquinho a você, a Coronavac realmente a gente praticamente não ouviu falar. Com a Oxford, a gente tem ouvido alguns relatos usuais nessas vacinas, por exemplo, quando você toma de gripe, uma febrícula, não é? Uma molezazinha no corpo, etc. A gente tem ouvido alguns relatos
em relação ao Oxford. Realmente, em relação à Coronavac, eu não vi. Pode ter havido, mas eu vi em relação ao Oxford. Então, quem foi vacinado com a Coronavac pode, no caso, não adquiriu ainda a imunidade com apenas uma dose. Provavelmente não há estudos, né? O que é que se sabe de fato, assim, quais são os estudos concretos sobre essa vacina, doutor Geraldo? O senhor que é um estudioso, conversa muito aí com outros infectologistas. Olha, primeiro gerou muita controvérsia, não é? Porque a China demorou muito a liberar, era uma vacina que, com tecnologia de lá, eles deviam, não é? Não estavam aplicando na sua população, etc. Os países que estavam testando eram países sem uma tradição muito forte, né? Era a Indonésia, a própria China, o Brasil, algum país ali na África que eu não me lembro. Então era um país assim que não tinha uma tradição muito forte. Mas o que é que nós temos de concreto dos estudos do Brasil? Primeiro, há uma, vamos dizer, eficácia no grupo de estudo realizado em torno de 50%, né? Não é alta, relativamente baixa. Se a gente for ver essa Sputnik hoje, você viu que ela dá 91%, né? Não é realmente, é um nível baixo, mas está dentro dos níveis aceitáveis, não é? É necessário a segunda dose, não há nenhum estudo que mostre que com a primeira dose ela realmente tem eficácia, e se alardeia, não é? Que ela protege contra as formas graves, 100%, mas ficou bem claro que este dado ele não tinha significância estatística, porque o número de pacientes não era suficiente para ter vamos dizer, uma segurança estatística. Aí quem está nos ouvindo pode dizer, isso anula então a vacina? Não, no meu entendimento não, tanto que eu me vacinei, né? Então eu acho que se você tivesse numa prateleira para escolher, você tem vários níveis de eficácia. Você tem a Coronavac com 50%, você tem a Oxford, que está sendo usada também no Brasil, e inclusive foi aplicada aqui no Rio Grande do Norte, né? Desses 2 milhões que o Brasil recebeu da Índia, ela tem uma eficácia de 78%, a Sputnik de 91%, a da Pfizer, né? De 94%, a da Johnson de 95%, então tem vários níveis. Se a gente pudesse escolher, não é? Mas há também um problema de custo, não é? Nós temos, por exemplo, uma vacina como a da Johnson ou a da Moderna, ela está sendo comercializada a $150 a vacina, é cara, né? Estas nossas vacinas que nós estamos tendo acesso, elas são mais baratas, são vacinas na faixa de $20 a $50, então é menos de 1/3 do custo. Mas ela tem realmente, vamos dizer, na sua bula, apesar de ter sido liberada ainda, é importante que se diga isso, em caráter emergencial, não é definitiva ainda, né? Não é definitivo, pela, vamos dizer, correria com que as coisas foram feitas. Mas o dado efetivo que se tem é que ela dá uma proteção completa de 50% e ela protege contra as formas graves em 100%, mas sem uma significância estatística real, não é? Mas eu me vacinei, eu tomei a primeira dose. Muito bem. A gente escuta muitas pessoas aí com medo de se vacinar, exatamente porque não tem o tal da terceira fase, né, da vacina. As pessoas têm receio, o que é que poderá acontecer em tomar a vacina sem esse estudo muito criterioso, mesmo diante dessa situação emergencial. Estamos diante de uma pandemia. Eu já ouvi pessoas preferindo o tratamento precoce. E aí, a gente não julga, né? A gente respeita a atitude de cada um e pedir a Deus que dê tudo certo para quem tomou a vacina, quem está fazendo o tratamento precoce. Mas o mais importante é que chegou a esperança, que é a vacina. As pessoas devem se vacinar, seja com uma vacina da Coronavac, seja com outra, mas tem que se vacinar porque é uma forma de proteção, né, doutor Geraldo? Inclusive porque o trânsito no mundo, ele vai ser bloqueado, né? Para quem não é vacinado. É igual, mas não é de estranhar, a população não pode estranhar isso. A gente, quando sai do Brasil, particularmente aqui da América do Sul, né? Aqui no Mercosul a gente ainda circula com a carteira de identidade sem isso, mas saiu para a Europa, você tem que ser vacinado para a febre amarela.
Estados Unidos, Europa. Então, não deve se estranhar isso. Você não é obrigado a se vacinar, mas é prudente que se vacine. Sobre o tratamento precoce, a gente já fez muitas lives, muitas entrevistas, tudo, eu também defendo, não é? E tenho visto, eu dou meu depoimento, eu mesmo dou muita entrevista na rádio, você sabe, na rádio de Aquino Neto, lá na 87, onde os três colegas que participam do programa lá, não é? Todos os três se contaminaram. Olha que coisa. Inclusive um de 80 e poucos anos, não é? Mas todos faziam a profilaxia, não é? E fizeram o tratamento precoce. Evoluíram muito bem, graças a Deus, né? Eu não, por sorte, eu sempre dou entrevista quase semanalmente lá, não é? Faço também a profilaxia com a ivermectina, mesmo com a vacina. Continuo a usar ela mensalmente, não é? E quando tem uma exposição maior, por exemplo, agora que eu fui ao Siridó, quando for ao Oeste, eu antecipo, em vez de uma vez por mês, eu antecipo a dose para 15 dias, não é? Eu acredito também, acho que melhora a imunidade, toma vitamina D, toma o zinco, vitamina C, né? Se tiver qualquer sintoma, entre com azitromicina, não precisei entrar ainda, porque graças a Deus, até agora as forças do bem têm me protegido, né? Até agora eu tenho escapado. Muito bem. Como é que está a situação dos hospitais aqui na nossa região? A gente sabe que o coronavírus é mais uma doença, mas existem os atropelamentos, os acidentes de moto, de trânsito de um modo geral, existem os acidentes, os ferimentos por arma de branca, arma de fogo, enfim, tudo continua como era antes. E como é que está o Valfredo, Santa Catarina, esses hospitais grandes, o Dioclésio? Esses hospitais que recebem também muitos pacientes do trauma, né? Sim. É uma situação de lotação, não é? É esperado em razão de... Normalmente esses hospitais desviaram a parte dos leitos. Quando eu visitei, por exemplo, Santa Catarina, qual era a queixa dos obstetras de lá? Que tem 10 leitos separados para Covid. E com o hospital superlotado e não estavam ocupados os leitos de Covid. Você veja como são as coisas, né? Naquela altura, quando eu visitei, não sei se depois, mas não estavam ocupados. E os obstetras e os outros fazendo uma certa pressão para essa ala voltar ao atendimento, vamos dizer, corriqueiro, não é? De rotina. Mas como o hospital é referência, não é? Para a obstetrícia em Covid, então esses leitos, mesmo sem uso, tem que ficar. Igual a situação que ele disse do Hospital do Siridó, que tem lá 10 leitos de pediatria. Veja só, durante um ano, né, de pandemia, comecinho de março, né, aqui no Rio Grande do Norte, dia 12 de março foi nosso primeiro caso aqui, logo depois do carnaval, aqui em Natal começou o primeiro caso. Um ano, nós temos praticamente um ano, só internou um paciente, mas esses 10 leitos estão bloqueados, né, e a gente vê isso muito em UTIs também, não é? As UTIs Covid, muitas vezes são 10 leitos, estão 6 ocupados, e pacientes precisando de leitos de UTI, mas não podem ocupar aqueles porque são exclusivos de Covid. Então há uma superlotação, há uma volta muito forte dos acidentes, muito forte. A volta do trânsito, das motos circulando, ou mesmo da saída de casa, não é? E os níveis de violência também, muito tiro, muita... Você vai ver, por exemplo, a ortopedia do Valfredo Gugel, a quantidade de tiros é impressionante. Muita fratura motivada por arma de fogo, é impressionante. Moto e arma de fogo, são duas coisas. Então, os hospitais, via de regra, enfrentam a lotação. E outra questão, que nós já tivemos a oportunidade de discutir aqui, é o represamento das cirurgias eletivas, né? É uma coisa sofrida. Não há um hospital que esteja conseguindo desenvolver um trabalho. Então continua cirurgias de tireoide, cirurgias de varize, cirurgias até de amputações ortopédicas ou de pés diabéticos, as hérnias, as vesículas continuam aumentando nas filas, nódulo de mama, não é? Você não tem uma perspectiva, você entra numa fila a perder de vista. Isso é lamentável e é preciso que o governo dê uma resposta. Existem aí 2 programas em andamento, tanto na Secretaria Municipal de Natal quanto na estadual, uma série de tentativas. Eu soube, por exemplo, que há um programa que vai ser desenvolvido de cirurgias eletivas em ortopedia no Valfredo Gugel, né? Fizeram lá um modelo de contrato, tipo uma parceria público-privada, não sei se vai dar certo, vamos assistir. É uma experiência nova aí que o secretário
estadual está fazendo, não é? E o município vai fazer também um programa de cirurgia seletiva para ver se, vamos dizer, distensiona essa fila, porque também a população não está conseguindo. Não há uma resposta à população às suas necessidades, porque a rede está muito voltada ainda para a Covid, todos os investimentos voltados para a Covid, e as secretarias empurrando com a barriga as outras patologias, infelizmente. Eu ia lhe fazer uma pergunta acerca da uma avaliação do governo Fátima, do governo aí do secretário, colega médico, Dr. Cipriano Maia, que fechou o hospital de Canguaretama, fechou o hospital de João Câmara, tá lá só a porta de entrada com a parte de urgência, fechou o hospital Rui Pereira, o único hospital de referência em pé diabéticos. Nós temos uma fila de mais de 300 pessoas aguardando em suas casas, tendo os seus quadros piorados, né? Quadro de saúde piorados. Eu estou vindo agora de um ato público que nós realizamos em frente ao hospital Dr. Pecílio Alves, em Ceará Mirim, contra o fechamento do serviço de obstetrícia. Estava lá outros colegas, Sônia Godeiro estava lá, estavam outros colegas também, médicos, enfermeiros, a população também estava presente, e a gente clamando, né, por sensibilidade, por mais respeito e mais dignidade à população, que no momento tão importante de suas vidas, que é dar luz a um filho que passou 9 meses, né, de gestação, fazer uma verdadeira peregrinação para ter um atendimento. Eu sempre fui contra a desativação, o fechamento do serviço da obstetrícia em João Câmara. Eu era a favor da permanência desse serviço e a ampliação desse mesmo serviço que sempre funcionou em Ceará Mirim de uma forma mais modesta. Eu sempre tive esse pensamento. Vamos continuar com o serviço em João Câmara e melhorar Ceará Mirim. Aí fechou João Câmara, que está geograficamente bem melhor centralizado para atender aqueles municípios ali da região do Mato Grande. Um ano depois que é aberto o serviço em Ceará Mirim, o governo do estado diz que não aceita o reajuste da tabela dos custos, e o hospital de Ceará Mirim, que é municipal, que não tem, é um município também que tem suas limitações, não jamais iria se responsabilizar pelo serviço de 22 municípios sem a ajuda do governo do estado. São 200 partos em média realizados em Ceará Mirim. Uma equipe de 2 obstetras, 24 horas, mais um anestesiologista, mais um pediatra, mais enfermeiro, a equipe toda de enfermagem. Um ano depois foi feito um reajuste. Aí o secretário diz: não bota um centavo aí. Eu mostro que eu vou fechar o serviço, mas eu não boto R$1 aí. Quem quiser que vá parir onde quiser, não vou fazer nada. E assim ele fez. É muita insensatez por ser médico, né, por saber da nossa responsabilidade. Aí ele, com o poder de caneta na mão, arbitrariamente vai e fecha um serviço muito importante. A região do Mato Grande hoje é responsável por 250 mil pessoas. Imagina aí 200 partos mês sendo direcionado para Macaíba, que foi o fluxo que o estado determinou. Os médicos, as equipes que estavam em Ceará Mirim foram para Macaíba. 22 leitos, 24 leitos Macaíba dispõe. Com os 2 serviços, nós já tínhamos dificuldades. Quantos e quantos partos aconteceram nas estradas do Rio Grande do Norte, dos municípios da região do Mato Grande, se dirigindo para Ceará Mirim, ou para a própria Macaíba, ou para o Santa Catarina? Quantos partos aconteceram? Quantos óbitos aconteceram? Né? Então, assim, eu não sei o senhor, mas na minha avaliação, contabilizando, botando na balança, inclusive a atuação do governo do estado com a pandemia, com Covid, que não conseguiu construir hospital,
fez um remanejamento de leito, aí no momento tão importante como dar à luz, pessoas humildes que muitas vezes não têm um esclarecimento, não têm plano de saúde, ficar nessa situação, a minha nota é no máximo 4,5 para o governo do estado em relação à saúde. Eu não sei o senhor, mas eu estou muito revoltado, porque eu atendo naquela região, eu vejo a situação daquelas pessoas, a necessidade, e sinceramente eu estou muito triste. E o mais triste ainda é que não tem um deputado que levante a voz em defesa desse serviço. Até agora não vi a movimentação de ninguém. Eu estava de plantão sábado, vi aquela movimentação, a tristeza, a preocupação da secretária, do prefeito, do diretor, da diretora do hospital. Fui entender. No mesmo dia publicamos uma matéria, mandamos release aí para todas as emissoras de TV, de rádio, de blog. No domingo repetimos, mandamos outra na segunda-feira, já com a resposta da CESAP, o secretário dizendo que vai fazer uma reunião ainda dia 5 ou dia 8, mas já está fechado o serviço. Publicamos o depoimento de uma médica obstetra no último plantão lá, ela implorando a governadora, implorando ao secretário para ajudar esses municípios, né, que estão também em dificuldade, e a resposta dele foi que não ia colocar mais nenhum centavo. Fechou e está por isso mesmo até agora. Eu ri aqui quando você deu a nota, que eu fiquei imaginando que nota Fernando Lucena daria a Cipriano, né? Não sei se você acompanhou a briga do... Fernando Lucena é vereador do mesmo partido, né? De Cipriano, do PT, não é? Né? E realmente a relação... Era vereador no caso. Ele não se reelegeu. Não se reelegeu, né? Não se reelegeu. Acho que sim. Dê um cheque aí, Amanda, por favor. Eu acho que ele não se reelegeu. Eu tenho a impressão que sim, mas deixa ela checar aí. Eles tiveram atritos severos, né? Porque realmente Cipriano enveredou pelo caminho de terceirização, né? No SAMU, nas UTIs, em várias questões aqui, trazendo empresas de Minas Gerais, da Bahia, e Fernando Lucena foi virulento, né, contra esse tipo de comportamento e foi muito duro contra Cipriano. Muito bem, mas vamos aqui um pouco mais de moderação em relação à linguagem, né, porque Fernando é duro, né, nas coisas dele, embora tenha seu lado de razão. Mas Cipriano me parece assim, um homem da burocracia, não é? Um homem sem experiência na ponta, então carece daquela sensibilidade. A sensibilidade que você demonstrou muito bem aí. Quem, como a gente recebe o pedido dos pacientes e sente o sofrimento, a dor dos pacientes, a gente tem uma forma de raciocínio diferente, não é só econômica, não é? É claro que a economia pesa, não é? Mas precisa se encontrar para o Estado como um todo uma solução para esses casos de obstetrícia. Não dá para continuar desse jeito com 6, 8 ou 10 cidades atendendo 167 municípios. É impossível. E esses números já se refletem na mortalidade materna e infantil. É claro, seria esperado isso. Se a mãe faz um pré-natal e na hora de ter um parto fica perambulando, ela vai ter complicações. A criança vai ter complicações, não é? Então, é muito ruim o que está acontecendo no Rio Grande do Norte com essa desativação maciça de pequenas unidades que serviam a população daquela cidade e também da região ali do seu entorno. E isso está sendo substituído por alguns centros maiores, mas que definitivamente tem transformado o Rio Grande do Norte numa estrada de ambulâncias, não é? Aí lá vem as televisões fazendo divulgação de que prefeito não faz nada, é só ambulância ou terapia. Claro, o prefeito faz nada, o Estado não estende a mão, não é? O Estado precisa fazer sua parte. Poucas prefeituras têm condições de ter serviços próprios, mas se o Estado dá uma mãozinha, consegue. Então o que é que custaria? Eu me lembro muito de um programa feito no Maranhão, se eu não me engano, e que se chegou a cogitar-se aqui para o Rio Grande do Norte. Vou lhe dizer uma coisa, Sebastião. Se o governo e a secretaria fizessem um pequeno programa pedindo a cada município que tentasse instalar pequenas unidades como eram antigamente as materno-infantis, quase todas as cidades tinham,
Pequeno centro cirúrgico, uma maternidade ali de 15 ou 20 leitos, não é? Onde um médico de caráter mais generalista, cirurgião geral, que fazia obstetrícia, etc., e o médico, e dava assistência ali à população. Se o governo do estado fizesse uma pequena injeção, eu vou dizer a você, de R$50 mil por mês, para cada município que tivesse sua pequena unidade, você ia ver um resultado estrondoso. Com certeza. Um resultado maravilhoso, mas não faz. Pelo contrário, não precisa de maternidade aí, não. Não precisa disso aí, não. Vamos centralizar tudo, vamos dizer, o Oeste, Alto Oeste. Vamos centralizar tudo em Pau dos Ferros. O Médio Oeste, né? Vamos centralizar tudo em Mossoró, não é? O Siridó. Não, Caicó e Currais Novos. Peraí, o Rio Grande do Norte é mais do que isso, não é? Como é que pode você ter a maioria das cidades, que no Rio Grande do Norte tem abaixo de 15 mil habitantes, 10, 11 mil habitantes, grande parte das cidades, estão desprovidas de serviço de saúde. Aí não, tudo nas cidades maiores. Eu acho, realmente, eu não me atrevo aqui a dar uma nota, né? Porque aí careceria de talvez maior profundidade, analisar com maior profundidade, mas evidentemente a gestão de Cipriano deixa muito a desejar. Muito bem, estamos aqui com o programa Meu Doutor, hoje conversando com o médico, Dr. Geraldo Ferreira, presidente do sindicato dos médicos. Eu vou pedir licença para falar de mais um parceiro. Tem giro de notícia hoje, Amanda? Tem? Tá aí na ponta? Prepara aí que já a gente vai pro giro de notícias, enquanto eu vou falar de Pedro Neto Acessórios. Você está precisando de acessórios para o seu celular ou produtos de telecomunicação, tecnologia ou informática? Se você tiver, Pedro Neto Acessório é a nossa dica. Vá lá e aí você vai encontrar uma variedade de todos esses produtos e muito mais, como capinhas para todos os tipos de celular, caixa de som, pendrive, material de informática. Olha, o que você quiser você vai encontrar em Pedro Neto Acessório. Não precisa nem ir lá na loja, acessa aí @Pedro Neto Acessório, veja os produtos, as novidades, as promoções e diga que ouviu aqui no programa Meu Doutor, que você vai ter 20% de desconto. Isso mesmo, 20% de desconto. Pedro Neto Acessório, a sua solução está em suas mãos. Vamos para o giro de notícias com Amanda Costa. Giro de notícias com Amanda Costa. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, planeja fornecer ao Brasil 10.672.800 doses da vacina contra a Covid-19 no primeiro semestre deste ano. O lote será distribuído por meio da iniciativa COVAX, que alocará cerca de 337 milhões de doses a 145 países na primeira metade de 2021. A Prefeitura do Natal publicou, na última terça-feira, um decreto determinando a retomada dos serviços presenciais na administração pública municipal. De acordo com o documento assinado pelo prefeito Álvaro Dias, a medida está sendo tomada para evitar a precarização dos serviços prestados à população, decorrente da diminuição substancial das equipes de trabalho verificada ao longo da pandemia da Covid-19. E o Rio Grande do Norte teve nesta quarta-feira a confirmação de mais 12 mortes provocadas pela Covid-19. Dos novos registros, um ocorreu nas últimas 24 horas e os demais entre os dias 10 de janeiro e 1º de fevereiro. O estado agora contabiliza 3.312 óbitos pela doença desde o início da pandemia. As informações são repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. Giro de notícias com Amanda Costa. Muito bem, então aí quase um mês, né? 10 mortes. Coisa tá sinalizando, né? Uma melhora, né, doutor Geraldo? A gente ainda está sob um impacto, né? Mas a gente vê que são 10 óbitos, mas apenas um hoje, né? Apenas um hoje. Graças a Deus, né? Os outros ao longo desses últimos 20 dias. Mas estamos saindo. Estamos indo, viu, Sebastião? Região Oeste? A região Oeste. Estamos indo na sexta
vou passar em Açu, Mossoró, Patu, não é? Não posso, infelizmente, passar em todo mundo que pede a visita. Nós recebemos muitos pedidos de visita. Uma viagem dessa é uma viagem cansativa, não é? A gente passa normalmente sexta e sábado viajando, mas na medida do possível a gente vai atendendo, não é? Estamos agendando também para terça ou quarta da próxima semana, Ceará Mirim. Já pedi uma audiência com a secretária. Secretária Cláudia. Secretária Cláudia. Pedimos uma audiência, vamos visitar o hospital, não é? Claro que vai ter todo o nosso apoio para que tenha condições de funcionar. E vamos também acionar a Comissão de Saúde da Assembleia, como você colocou muito bem. Como é que pode? Cadê os nossos deputados? Cadê a voz dos nossos deputados? Só estão pensando em eleições? Só em ajuntamento de forças e de blocos? Você só vê falar em eleições. E quem vai ser? Fátima é candidata, não sei quem é candidato, fulano é candidato a senador, não sei o quê. E não se faz nada pelo povo, não é? Eu acho que tem alguma coisa errada realmente. Então vamos apelar para a sensibilidade da Assembleia Legislativa, já que é um caso do Estado, não é? E vamos procurar abrir um debate sobre essa questão, porque no nosso entendimento a saúde, ela está sendo empurrada com a barriga. Como assim? Tudo é Covid, não é? Então o resto nós vamos empurrando com a barriga, fecha isso aqui, fecha aquilo. Sabe por quê, Sebastião? Porque o único dinheiro que está sendo usado hoje é o dinheiro de Covid. É um dinheiro federal que está vindo de Covid. E o dinheiro da saúde estadual ninguém sabe onde é que está sendo alocado, não é? Então essas coisas precisam ser discutidas na Assembleia Legislativa. Nós tivemos fechamento, você sabe, Canguaretama, Rui Pereira, agora parou-se essa ajuda lá ao Percílio, né? Percílio Alves, de Ceará Mirim. E por aí vai. E por aí vai. O que a gente ouve em todos os municípios do interior é que o que tem vindo é apenas para Covid. Está errado. Saúde não é só Covid. Eu entendo que o momento grave é da Covid, mas saúde ainda é maior do que isso, né? Durante esse período, muitas pessoas infartaram em suas casas. Uma das razões, com medo de sair de casa. Uma outra razão é que muitos, quando tentam buscar ajuda, não conseguem. Eu estava indo para Ceará Mirim, estava voltando de João Câmara. A filha de uma paciente me ligou para passar informação. Ela tentou tirar a própria vida ontem, essa senhora de 68 anos, porque ela está há 120 dias com um ferimento na sua perna. Foi 2 vezes a uma consulta, inicialmente no Valfredo e mais recente no Hospital da Polícia. E por último agora o médico que atendeu disse: olha, seu caso é sério. Ela estava inclusive com miíase, apresentando sinais de depressão, estava sendo tratada para depressão. E aí o médico disse: olha, você vai ter que fazer uma arteriografia. Tem como você fazer hoje, então não vou lhe internar, você ficar aguardando uma arteriografia que tem uma fila aí de não sei quantas pessoas para fazer e não tem perspectiva. Volte para sua casa, procure assistência básica, porque esses bichos que estão no seu pé, porque a senhora não está fazendo o curativo, a equipe tem a obrigação de ir lá fazer o curativo. A senhora está dizendo, a sua filha confirmando que vocês não têm condições de comprar material para trocar o curativo diariamente. E a mulher voltou e ele aconselhou o seguinte: tome esse antibiótico, troque os curativos e entre na justiça para a senhora subir na fila. Deus sabe lá quando a senhora vai ter acesso a esse exame e talvez amputar a perna. Então, assim, são depoimentos, são casos que me chocam. Está com um mês que um paciente teve uma trombose venosa profunda em um membro, paciente diabético. Ele, quando conseguiu o atendimento, foi muito tarde. Teve que amputar. Então, tem uma fila aí de mais de 300 pacientes da vascular, pé diabético, aguardando procedimentos em suas casas, apresentando quadros depressivos como essa paciente. Eu posso até complementar só o que você está me pedindo, que eu, como eu sou do interior, eu recebo às vezes muitos pedidos, né? E recentemente
Esse foi até aqui de Natal, pessoas de nossa ligação, precisavam de um risco cirúrgico para fazer uma cirurgia de catarata, né? Eu digo, rapaz, e não arranja na rede municipal? Já pelejei, doutor, não sai não. Eu digo, pronto, eu vou mandar para um amigo meu. Aí mandei para um amigo, só que quando chegou lá, o coração estava bem pior do que se achava. Então pediu uma cintilografia, não é? Aí eu digo, veja se consegue não consegue não, doutor, pelejou, não arranjou. Aí tivemos que fazer uma cota, né? Eu digo, olha, R$1.200 o exame, eu digo, eu vou dar minha parte, né? Aí dei minha parte, né? Minha colaboração. Cito outro caso agora também, um paciente de uma insuficiência cardíaca, lá do Alto Oeste, veio para cá também, mesma coisa. Veio aqui, pedi pro meu amigo cardiologista dar uma examinada, até o ex-senador Paulo Lavim fez a gentileza de atender tudo. Uma insuficiência cardíaca grave, mas também precisou de exame. Cadê o SUS, não é? Então o nosso SUS, ele está com filas que precisam ser avançadas, porque senão as pessoas morrem esperando os exames, né? Foi fazer o exame dele também, uma cintilografia. Aliás, o primeiro paciente foi um ecocardiograma, esse sim, uma cintilografia agora. Só onde faz? Não, só faz na liga particular, porque o SUS você não, é a perder de vista, não tem. E caso grave, risco de vida, não é? Quanto custa? 1.200, tá? Eu dou também uma parte, pronto. Hoje está sendo assim, faça uma cota com a família, tudo. Então é claro que a gente sabe que o SUS em alguns momentos ele tem muita grandeza, atende. Nesse momento da pandemia, eu até acho que o SUS tem saído bem, não é? Tem saído bem, mas há realmente essa questão de represamento de cirurgias, de exames, procedimentos, que realmente tem traumatizado muitos pacientes. E em alguns estados é melhor, em outros é pior. No Rio Grande do Norte não vai bem, definitivamente não vai bem. Vai não. Aqui realmente eu tenho visto, tenho acompanhado o clamor das pessoas, e o pior, quando você tem um paciente que já evoluiu com uma dessas complicações, eu fico mais preocupado ainda, porque a assistência básica está falhando. A gente conta nos dedos os municípios que têm uma assistência básica funcionando. A gente sabe que a assistência básica eu comparo sempre com a atenção primária, eu comparo muito com a educação primária, né? Você não tem o seu filho ali com aquela base, provavelmente ele não vai ter um bom percurso para frente. É como a saúde pública, né? A saúde básica, a saúde do PSF, da estratégia de saúde da família, que muitas vezes é negligenciado por muitas pessoas. Tem um caso gravíssimo, aproveitando o gancho que você deixa aí, eu visitando as prefeituras também, nessa viagem ao Seridó, por que não tem equipes suficientes no interior? Porque as prefeituras estão adotando um modelo fraudulento de contratação. Nós estamos pedindo audiência ao Tribunal de Contas do Estado e à Promotoria Pública, e pedimos também uma audiência à Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Elas nenhuma quer fazer concurso nem contrato de médicos, não querem, né? Porque diz que não tem condições de pagar direitos trabalhistas, etc, tudo. E querem contratar através de empresas fraudulentas. Como é que essas empresas agem, Sebastião? Essas empresas pegam você e dizem, você vai ser sócio da nossa empresa. Mentira, é sócio de mentirinha. Você vai ter um percentual aqui de sociedade. E dizem, para mentir mais ainda para os médicos, que são cooperativas. Cooperativas coisa nenhuma. São empresas para fraudarem os contratos. Como é essa fraude? Através desse tipo de empresa, você, em vez de descontar o imposto de renda de 27%, você vai pagar 16%. Então o imposto de renda está de olho nessas empresas e nos médicos. O sindicato tem alertado muitos médicos pelo seguinte: os médicos eles também vão responder processualmente na Receita Federal. Por quê? Porque a Receita está enxergando isso como uma fraude tributária. Nós tivemos no Espírito Santo multas para médicos que trabalharam mais de 10 anos nesse sistema de R$1 milhão. E chama a atenção aqui, isso é diferente de cooperativas. Cooperativa é outra coisa, cooperativa é legítima, não é? É uma vontade soberana, minha e sua, de constituirmos uma cooperativa. Essas empresas não.
elas fazem a cooptação de médicos. Inclusive, uma dessas empresas tentou vir administrar aqui, UTIs, SAMU, etc. Veio para cá. Por isso que eu me referi a Fernando Lucena em relação ao secretário, que ele foi muito duro em relação a isso. Porque essas empresas são fraudulentas, não é? Então é preciso realmente, que o Tribunal de Contas do Estado acompanhe isso com muita atenção, e a gente vai chamar a atenção dos prefeitos, para não caírem numa esparrela dessa, não é? Terceirização é legítima, através de cooperativas, através de empresas legítimas, mas uma empresa que vai apenas fazer de conta de que você é sócio para receber uma administração, não é? Taxa de administração. Recentemente, aqui, pertinho aqui, na Grande Natal, o município fez isso, os médicos tinham contratos, todos foram demitidos, fizeram lá uma licitação, uma empresa X ganhou, e essa empresa trabalha nesse sistema, dizendo que os médicos vão ser sócios dela. Mentira, não é? Então nós vamos alertar os prefeitos, e isso tem sido um dos motivos porque os prefeitos não conseguem montar equipes do Programa de Saúde da Família. Só conseguem fazer bicos, os médicos ficam lá temporariamente enquanto vão fazer uma residência ou arranjam um concurso, alguma coisa melhor. Então, senhores prefeitos, responsabilidade, para não acontecer depois do chororô. Você sabe como é política, e eu converso muito com as pessoas sobre política. O que a gente vê hoje é um desastre dos prefeitos respondendo processo. E seria uma pena que os novos prefeitos que estão assumindo agora entrassem nessa barca furada, de contratarem de forma fraudulenta, não é? De fazerem contratos à revelia da lei, para que depois estejam respondendo processos com o seu patrimônio. Eu só vejo prefeito, ex-prefeito, etc., chorando, respondendo processos, com o risco de ir para a cadeia, porque infelizmente fizeram contratos dessa natureza, fraudando impostos, previdências e tudo. Pois é, fica o alerta aí, inclusive para nós médicos, que muitas vezes a gente é coagido, né, a assinar esses contratos e trabalhar de forma ilegal, né, assim, submetida a uma situação. E achando que não vai responder também, mas vai ser multado do mesmo jeito, né? Tanto a empresa como o gestor público, quanto o médico. Fica o alerta. Doutor Geraldo, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo aqui. Tem uma mensagem aí? Vamos colocar essa mensagem. Doutor Sebastião, tem uma mensagem aqui de texto da nossa amiguinha Ana Lúcia. Sim. A Ana Lúcia, ela fala: boa noite, doutor Sebastião. Boa noite. Rossi, é verdade, doutor, é uma vergonha. Eu moro aqui próximo ao Rui Pereira e é um absurdo não investir em hospitais que funcionam. Beijos da Ana Lúcia. É o comentário dela. Depoimento, né? Tem mais alguma? Acabou? Tem uma mensagem de áudio aqui, mas eu não sei se... Bota aí pra ver. Pode colocar? Pode, bota aí, qualquer coisa a gente... Vamos colocar aqui a mensagem de áudio. Oi, Ricardo Rossi. É pra você. Muito bem, muito obrigado, doutor Geraldo. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Obrigado, um abraço a você e aos ouvintes. E aí a região oeste pode aguardar a visita do sindicato, né? Sexta e sábado estaremos no oeste. Cacá de Jaçanã, nosso amigo aqui, conhecido. Um abraço pra você, tá mandando um abraço pro senhor também. Um abraço. Tudo de bom, Cacá. Obrigado aí pela sua participação. Até amanhã, se Deus quiser, a Amandinha vai estar por aqui, né, Amanda? Tchau. Você ouviu Programa Meu Doutor. Oferecimento Sindicato dos Médicos do RN, Autoescola Prudente e Clínica da Família. Mais alegria, mais amizade, mais 95, mais FM. ZYD 518. 95 mais FM. Operando na frequência 95,9 MHz. 95 mais FM. Amanheceu, vai começar Despertando com Fé, está no ar. De segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã. Programa Despertando com Fé. Comece o seu dia na companhia do Padre Caio Cavalcante, o Padre Sanfoneiro do Brasil, e Abima Joe, o Baixinho da Fé. Despertando com Fé. Oferecimento: Alumiastes, Casa da Rapadura, Ponto Certo da Ração, Foco Operadora, Grupo Duarte, Wallace Imports, Autoescola Unidos, Marcelo Baterias. 95 mais FM, mais FM, mais FM. 95
safra recorde de 256 milhões de toneladas em 2019 e 2020. E Luana, o presidente disse na mensagem quais são as prioridades do governo para 2021. Disse sim, Nádio. Bolsonaro citou, por exemplo, a reforma administrativa, as privatizações e concessões. E disse que conta com a ajuda do parlamento para isso. As propostas de emenda constitucional do reordenamento das relações federativas, a reforma administrativa, a agenda de privatizações e de concessões, a reforma tributária, o projeto de lei complementar para a criação do marco legal das startups, entre outros projetos em tramitação nesse parlamento, bem como a independência do Banco Central. O atual cenário em que o Brasil se encontra exige de todos